Olá, bom dia! Negócio da Terra desse domingo está começando e traz em destaque para você. Doença causa prejuízos a produtores de mamão do Espírito Santo. Cultivo de flores se torna alternativa de renda às famílias que vivem no meio rural. Agricultores de Atirivivaco investem no plantio do café e fortalecem a economia familiar. Você vai ver o que foi atração na exposição agropecuária de Cachoeiro. E uma receita de um prato muito saboroso e bem caipira, o pato pantaneiro. É agora, no Negócios da Terra. Uma doença que vem erradicando plantações de mamão em todo o estado tem dado trabalho para os produtores. Estamos falando do mosaico do mamoeiro. A repórter Amanda Pinheiro foi até uma plantação na cidade de Sooretama para buscar mais detalhes. O Espírito Santo é considerado o segundo maior produtor de mamão do país e o primeiro em exportação, mas os produtores têm encontrado dificuldades durante a produção e também para a qualidade extrema do fruto. É que muitas lavouras estão sendo atacadas pelo mosaico do mamoeiro. A doença vem fazendo com que plantações inteiras sejam erradicadas completamente. Aqui nesta propriedade, os mamões são produzidos de uma forma com que o fruto seja de qualidade. Mas, infelizmente, a lavoura não está imune da doença. Por não ter inseticida que combata o mosaico, o único jeito é cortar os pés para que a doença não se prolifere. Conhecida também como mancha anelar, a doença é causada por um vírus transmitido pelo pulgão, um inseto encontrado nas ervas daninhas que crescem em volta dos pés. Então, essa doença é uma doença causada por vírus, é o ring spot vírus, e esse vírus ele é transmitido por insetos, principalmente pulgão. Então, o pulgão, quando ele pica uma planta que se encontra doente com esse vírus, ele transmite o vírus para outras plantas. E aí esse crescimento da doença na área ele é exponencial. Então, se você mantém plantas com virose na área de mamão, ele vai transmitindo para outras plantas e aí em pouco tempo ele toma conta de toda a lavoura. Mas como é possível identificar quais os sintomas dessa doença que causa principalmente danos financeiros que podem chegar a R$30 mil? Os sintomas, como o próprio nome coloca, mosaico, ele é de fácil observação porque quando você olha a folha do mamão contra a luz, você percebe realmente um mosaico, algumas manchas iniciando amarelecimento, e aí essas manchas se identificam facilmente. E um ponto ainda bem característico é que ao longo do pecíolo da folha, ele causa algumas manchas oleosas, umas estrias alongadas. E essas estrias são sintomas que a gente consegue caracterizar eficientemente. Muitos produtores, não só de Linhares, mas em todo o estado, estão sofrendo por causa da doença. Há um tempo atrás, uma lavoura produzia em média 2 anos consecutivos. Hoje, é difícil se chegar aos 12 meses sem ter danos causados pela doença. Zé Roberto explica que a possibilidade da doença ter aumentado no estado pode também estar ligado ao cuidado dos produtores. Nós temos observado que em unidades da federação, por exemplo, que esse controle não é realizado, por exemplo, em Minas Gerais. Em Minas Gerais não é um estado que exporta para o mercado americano, então o controle de fiscalização não é realizado. E a gente tem observado que quando não realiza esse controle bem realizado, passa a inviabilizar a cultura naquela região, como aconteceu no próprio estado de São Paulo. O mamão, durante décadas, ficou inviável de plantação no estado de São Paulo porque a virose tomou conta e, por isso, ele migrou até para o Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, nós ainda permanecemos com a cultura já durante décadas, desde a década de 80 até hoje, justamente porque vem se realizando esse controle.
Bem, vamos agora ao comentário de hoje com o engenheiro agrônomo Robertson Valadão. Bom, eu hoje queria falar com você sobre o cooperativismo. Agora, no próximo sábado, dia 5 de julho, nós vamos comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado, aliás, no mundo todo. O cooperativismo nasceu na Europa no final do século XIX, quando as pessoas estavam sendo substituídas no campo e na cidade pelas máquinas. Então, essa evolução tecnológica, a revolução industrial naquela época estava tirando o emprego das pessoas. E elas passaram a viver com bastante dificuldade nas cidades. Então, alguns trabalhadores de uma fábrica decidiram, então, por conta da dificuldade que eles viviam, organizar uma sociedade que pudesse, juntando um pouquinho do esforço de cada um, criar melhores condições de vida para eles. E assim eles criaram na Inglaterra, em 1844, a primeira cooperativa que existiu no mundo e que funciona até hoje. Essa cooperativa serviu de exemplo para todo o mundo que, com base naqueles princípios que eles criaram, no regulamento que eles criaram naquela primeira cooperativa, todas as demais organizações desse tipo funcionam hoje no mundo todo e em todos os países. Hoje já são quase 1 bilhão de pessoas cooperadas no mundo. Pessoas que se unem com o propósito de resolverem os seus problemas comuns através de uma organização chamada cooperativa. Aqui no Brasil nós temos bons exemplos também de cooperativas. No estado do Espírito Santo nós temos mais de 150 delas, todas baseadas naqueles princípios originais e que trabalham hoje em favor dessas pessoas que estão organizadas em busca de melhores condições de vida. Então nós comemoramos no próximo sábado, dia 5, o Dia Internacional do Cooperativismo, com a intenção de que mais e mais pessoas se organizem em torno desses princípios e também consigam para si melhores condições de vida. O cultivo de flores tem se mostrado uma alternativa de renda às famílias que vivem no meio rural. Em Vila Maria, no interior de Vargem Alta, uma família tem se destacado no cultivo de espécies ornamentais, um mercado cada vez mais promissor. Elas possuem formas e cores variadas, uma beleza que encanta à primeira vista. Algumas parecem que são feitas de plástico, mas são reais e delicadas. Estamos em Vila Maria, interior de Vargem Alta, no meio de uma plantação de flores ornamentais. O cultivo dessas flores tem crescido por aqui por conta do clima mais frio, favorável para o crescimento das mudas. A produção é voltada principalmente para o mercado de Cachoeiro e a variedade é grande. Tem muitas variedades e, assim, se eu falar não vai dar nem não vai dar nem para falar todas. Algumas. São gerbera, rosa, crisântemo, né? São essas daí. E qual que é a que vende mais, assim, a que tem maior pedido? Olha, são crisântemos, eles se saem bastante. O cultivo de flores ornamentais exige alguns cuidados. Algumas espécies, como o antúrio, têm produção o ano inteiro. O cultivo de flores nessa propriedade de Vargem Alta começou há 15 anos de maneira despretensiosa, mas desde então não parou de crescer. Hoje são plantadas cerca de 6.000 mudas por semana, um mercado bastante promissor. Há 15 anos atrás minha mãe começou, com a plantação de flores, mas assim, no começo foi bem difícil. Aí depois a procura foi bem grande, foi crescendo, mas aí a gente está vendendo bem agora. E ela começou do nada? Do nada. As flores produzidas aqui são vendidas principalmente em feiras e para decoradores, seja para decoração de festas, buquês ou simplesmente para enfeitar a casa. Todas essas flores ornamentais produzidas aqui em Vargem Alta encantam pessoas de todos os lugares. O cultivo dá trabalho, mas o retorno é garantido. A gente tem um trabalho bem grande, muito gasto também, porque tem que colocar energia, processo todo de lona, mas todo processo, assim, todo trabalho que você tem, compensa. E como que é o mercado? A demanda é grande e o retorno financeiro compensa? Dá para tirar um dinheiro bom? Compensa sim, sempre dá um dinheirinho bom.
Negócio da Terra vai para um rápido intervalo e no retorno você vai ver as atrações que marcaram a 67ª Exposição Agropecuária de Cachoeiro. Em um instante só, não saia daí.